Boa tarde, queridos alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estamos aqui para ministrarmos, aprendermos, ouvirmos sobre a aula 26 do nosso estudo do Evangelho de Mateus, vamos lembrar? Mateus não é um evangelho que fala para as pessoas não cristãs. Na verdade, Mateus traz a revelação do reino, o padrão do reino, A aula passada nós falávamos do padrão dos relacionamentos. Nós vamos continuar falando sobre isso, sobre a espiritualidade do reino de Deus. É disso que nós estamos falando. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Nós ainda estamos abordando o Sermão do Monte. Jesus, quando ministrava isso aos seus discípulos, tinha em mente elevar, exceder os relacionamentos dos seus discípulos, porque no reino de Deus há um padrão, e esse padrão é a perfeição, e a perfeição é Jesus. Nós só conseguimos atingir esse padrão porque nós estamos inseridos em Jesus. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, para que nós pudéssemos orar, pedir ao amado Espírito Santo que esteja conosco, que entre aí na sua casa, aproveite para pegar o seu caderno, para fazer suas anotações, sua Bíblia, não sei, seu iPad, computador, para manter-se em silêncio, calmo, Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Espírito Santo, te damos toda a liberdade para o Senhor entrar nesta sala, nesse quarto, para o Senhor tomar o ambiente, para o Senhor expandir a sua presença. O Senhor é aquele que nos revela a palavra, mas também é aquele que nos capacita a aprender. Sobretudo, não só aprender, mas a praticar a sua palavra. É disso que nós carecemos. Por isso, espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Oh, Senhor, nós entregamos a Ti esta aula e já lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se você quiser compartilhar, já aproveita aí, tá com o seu celular na sua mão. Já compartilha a aula de hoje, ela estará disponível no nosso canal. Nós colocamos às 6 horas da tarde, mas eu sei que muitos ainda estão trabalhando, estão se deslocando, e você pode então observar ou ouvir no horário que melhor lhe couber. Amém, queridos? Então vamos lá, na aula passada nós falamos, na verdade, amados, nós estamos falando de assunto muito polêmico, de assuntos bem polêmicos, Alguém pode dizer assim, pastora, mas eu não posso revidar nada e alguém me perseguir à morte. Claro que se você for perseguido à morte, você deve fugir, O próprio Jesus fugiu quando era procurado, para ser apedrejado ou para a morte, Mas ele não teve um sentimento de vingança, de revide, como a maioria de hoje, Você lembra de Jonas? Me lembrei agora, Jonas foi chamado por Deus para pregar o evangelho à cidade de Nínive, E ele resistiu. Por que Jonas resistiu? Porque havia um sentimento de vingança dentro dele. Porque Nínive era uma das cidades mais violentas da época, E ali em Nínive, ele sofreu a perda dos seus pais de sua família, de maneira muito violenta. Então, Jonas, ele não queria porque havia um sentimento de vingança dentro dele. Observe que Jonas era um profeta, era um adorador, era alguém íntimo de Deus, mas ele carregava dentro de si um espírito de vingança, Você pode ter um sentimento de vingança, você pode ter um espírito de vingança. Você vai falar, nossa, mas ele era um adorador. Sim, queridos, nós podemos ser influenciados por um espírito de vingança, que acaba gerando violência e ira, Graças a Deus, Jonas teve a oportunidade de rever, E diz a Bíblia que ele então vai a Nínive, depois de ser colocado, ser jogado no mar e ter sido salvo pela baleia, lá pelo peixe, grande peixe. Nós sabemos a história de Jonas, mas Deus está nos ensinando, que nós devemos colocar brasas vivas na cabeça daquele que nos perseguem, E o que é? Brasas vivas, O que é isso, Brasas vivas é fazer para o outro o contrário
do que ele espera que você faça. Ele espera que você fique furioso, que você o agrida, né? Mas ao invés disso, você dá um abraço, você dá um beijo nele, você manda um recado, você diz que você o aprecia, né? Esse tipo de reação incomoda muito, né? E promove o trabalhar de Deus na vida da pessoa que ofendeu você, que quer te prejudicar, que te persegue, que é violento, né? Então veja, quanto maior a agressão, maior deve ser a mansidão e o amor, né? Responder o mal com o bem. É isso que a Bíblia diz. Aquilo que as pessoas esperam de você, faça o contrário, né? Então essa pessoa está falando mal de você, está querendo te destruir, dê um susto no diabo, né? Nas situações que é legítimo que você reaja com agressão, com palavras ríspidas, faça o contrário. Na hora que você menos espera, essa pessoa vai te oferecer amor e não vingança, né? Não se vingue, não se vingue, não se vingue de ninguém. Entregue isso para o Senhor. Entregue essa pessoa para o Senhor, né? Nos braços do Senhor sempre haverá arrependimento, perdão, né? Essa é a lei para o reino. Não é para as relações internacionais, não se aplica aos países, não se aplica à nossa sociedade. No mundo, quando nós falamos tem que ter justiça, é porque quem mata tem que ser preso. Quem infringe dor no outro precisa ser punido, né? No mundo essa é a lei, né? Olho por olho, dente por dente. É a lei. Você semeou, você vai ter que colher. Você fez, vai ter que receber em troca. Mas no reino de Deus não é essa lei que propera, né? É a lei do perdão, é a lei da misericórdia, né? Agora, se você está sendo perseguido de morte, fuja mesmo. É lógico, misericórdia, né? Jesus fugiu, assim também fazemos nós. O capítulo de Mateus 6, do versículo 1 ao 18, Mateus está descrevendo sobre a espiritualidade do povo do reino de Deus. Sobre qual padrão de relacionamento, de vida espiritual, de oferecer, de dar, de receber as coisas de Deus. O versículo 1 é um versículo que fala muito comigo. Quando eu estudava isso, há bastante tempo atrás, esse versículo ficou por muito tempo e ainda está na minha vida. Algumas vezes, quando sinto algumas coisas, eu leio. Quer ver? Vamos ler lá. Mateus 6,1 diz assim, ó: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Fala com você isso ou não? Porque é muito fácil nós atribuirmos a obra de Deus a algo que eu faça que me coloque em evidência, né? E há muitas pessoas que acham isso, mas é o meu ministério, é o meu ministério. Não, querido, você nunca terá um ministério isolado da igreja. E na igreja é impossível colocar em evidência todos os ministérios. Porque há ministérios que trabalham na retaguarda. E, na verdade, os da retaguarda são os mais importantes. Então, muitos acham, eles entram na igreja e eles já dizem, eu quero cantar, porque o cantor, né, o ministro é o que mais aparece. Né? Mas olha aí o que está dizendo, né? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos, né? E até quando se trata do seu relacionamento com pessoas fora da igreja. Eu quero dar porque eu quero ser visto. Você já viu isso? Os cantores, os artistas, né? Eles fazem suas grandes doações. E eles são mais promovidos ainda por isso, eles ganham mais ainda por isso, eles ganham mais fama ainda por isso. Seu canal no YouTube estoura, porque daí as pessoas falam, uau, que lindo, olha, lindo nada, que lindo é isso, o cara tem milhões, para ele dar 1 milhão não é nada. Você entende isso? Então nós precisamos tomar cuidado. No verso 1, Jesus está falando de uma regra de dar ofertas, de orar e jejuar. Porque se você ler o contexto todo que vai vir, você vai ver lá que a partir do verso 5, Jesus fala, quando vocês orarem, não ore para ser visto por todo mundo. Pastora, mas a gente não faz oração na igreja, todo mundo vai lá e ora. Sim, mas nós não queremos estar em evidência. Mas aqui em Mateus 6 diz, quando você orar, fecha a porta do seu quarto, ore em silêncio, segredo, que o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Pastora, mas a gente coloca os envelopes de dízimo lá
no gasofilácio, todo mundo vê. Você nem sabe, mas na época de que Jesus falou isso, tocava-se uma trombeta na hora das ofertas. Uau, tinha um gasofilácio grande. Por isso que Jesus, você sabe que Jesus ficou paradinho do lado do gasofilácio, assim, ó, olhando todo mundo que punha. Você imagina se os pastores ficassem do lado lá daquela salva, olhando para ver se você punha o valor adequado dentro da salva. Aí que o povo não ia para a igreja mesmo, não é mesmo? Né? Então, veja, olha que... está fazendo jejum. Por que ele está tão magro, tão abatido? Porque está fazendo jejum. Não, Jesus falou, não, coloca mais maquiagem. Não falou da maquiagem, né? Mas quis dizer assim, fique mais bonito, fica mais perfumado, né? Nos dias que você jejua, para que ninguém perceba que você está jejuando, né? Então, evite de exercer a sua justiça com o objetivo de aparecer, de ser visto. Tudo que fazemos tem duas recompensas, a humana e a de Deus. A recompensa humana é rápida, é aqui, é o elogio, é a glória que você recebe. A recompensa de Deus nós vamos receber dos seus lábios. Muitas vezes elas até vêm aqui, né? Um profeta se levanta, uma recompensa de uma palavra, de alguém que é superior a você, que fala em nome de Deus, né? E claro, seremos recompensados no céu. Essas recompensas acontecem em momentos distintos, né? A recompensa humana é mais aqui, né? E a recompensa de Deus pode ser que venha muito tempo depois que nós partirmos, né? Mas tudo que fazemos para Deus terá recompensa. Amém? Qual você escolhe? A recompensa do homem ou a recompensa de Deus? A recompensa pelas ofertas, a recompensa pela oração e a recompensa pelo jejum. Jesus nos fala de guardar nossa justiça, de aparecer diante dos homens. Eu quero fazer uma observação. Tem pessoas que falam assim, eu não ponho o nome nos meus envelopes de dízimos, de ofertas, porque a Bíblia diz mesmo, né? Não saiba a sua mão direita que faz a esquerda ou vice-versa, né? Não é verdade. Mas na questão administrativa da igreja, o tesoureiro e administrador, ele necessita de uma previsão. Não se trata de você ser presenteado, né, galardoado, estar num pódio no final, de o seu nome ser visto. Não, não se trata disso. Aliás, muitos até dizem que na igreja deveria ter uma prestação de contas por nome, numa parede, para saber quem é, quem não é, e deve pôr todas as despesas e tal. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos dessa evidência, porque ela é constrangedora, né? E cremos que aqueles que estão na igreja, que são nossas ovelhas, confiam na administração do seu pastor, né? Na verdade, se você não confia no seu pastor, ele não é o seu pastor, né? E por isso nós não fazemos isso. Mas vamos lá, pessoas falsas, hipócritas, né? Está falando, o coração dessas pessoas não está em Deus. Elas admiram os padrões do reino, da palavra de Deus, mas elas mesmas não vivem. E nem querem viver de acordo, né? Essas pessoas têm aparência, têm a capa de piedade, mas não têm realidade, são os hipócritas, né? Que fazem para aparecer. Na verdade, esse é um tipo de pessoa, dois tipos de pessoa, né? Esse é um tipo de pessoa que gosta de ser elogiada, né? De maneira humana, né? Mas faz pouca coisa, tem pouco reconhecimento diante de Deus. Jesus, que era Deus, não foi tão elogiado pelos homens, né? Por isso, às vezes, é melhor você ser perseguido, injuriado, né? E isso, na verdade, pode ser um grande sinal de que você está andando no caminho do Senhor, né? As pessoas não vão te aplaudir por você dizer a verdade para elas, muitas vezes, né? Nós já ganhamos tanta perseguição por falarmos a verdade, né? Pelas pessoas buscarem um conselho, né? Por haver um confronto, mesmo que com amor, né? Você deve fazer, porque você tem responsabilidades com o reino de Deus. Em segundo lugar, há pessoas sinceras, mas também gostam de aparecer. Existem os hipócritas que querem aparecer. E também existem pessoas sinceras que querem aparecer. No primeiro caso é o hipócrita, ele está fingindo mesmo, né? Mas há aqueles que são sinceros diante de Deus, que querem agradá-lo, que dão ofertas, que oram, que jejuam de coração. Mas perceberam que tem alguém olhando e se enchem de si. Esses também perdem a recompensa. Que pena, né? Tanto os hipócritas como os sinceros de coração. Isso é o pior, né? É ser sincero, estar buscando, mas perder a recompensa. Essas pessoas têm desejos genuínos por Deus e por sua obra, mas também querem aparecer.
gostam de serem vistos e serem colocados no pedestal, de estar em evidência. E nós precisamos ser bem cautelosos nisso. Porque se há algo que Deus abomina, é a religião humana. Né? São aqueles... Você sabe que o fariseu era bem religioso. Escriba era bem religioso. Nossa, você nem sabe. Para ser um fariseu, escriba, meu querido, nós estamos muito longe. Né? Por isso que Jesus diz assim, que a nossa justiça tem que exceder. Porque veja só, eles davam o dízimo até do chá. E vamos ser sinceros, fala sério. Nós não damos o dízimo de tudo. Imagina se você tivesse que... Vamos fazer aqui uma avaliação, né? Ser dizimista mesmo. Você dá o dízimo de todos os presentes que você ganha? Você não dá. Verdade ou não? A gente não dá. Às vezes você esquece de dar o dízimo de um dinheirinho que você recebe do seu pai, da sua mãe, sei lá, de alguém, de um extra. Nossa, se a gente fosse pensar no dízimo do extra, daquela causa na justiça, da casa que foi vendida, do carro que foi vendido, a igreja nunca passaria por necessidades. Ela seria a instituição mais rica dessa terra. E se dízimo é lei, e Deus pede para nós excedermos o padrão da lei, então ela seria milionária. Imagine só se nós obedecêssemos ao Espírito Santo quando ele pedisse, dá 90% e fica com 10%. Esse é o padrão que excede. Né? Vocês estão entendendo isso ou não? Por isso Mateus 15, se você andar um pouquinho lá para frente, de 7 a 9, diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Uau! Na espiritualidade do reino, o que conta não é a aparência, é o coração. Né? Se há honestidade diante de Deus, ele ouve mesmo em momentos estranhos, com aparência exterior imprópria, com um linguajar inadequado, sem pompa para orar. Mas se a oração é com sinceridade de coração, Deus, claro que ele se agrada. Por quê? Porque ele não vê a aparência exterior, ele vê o coração. Infelizmente, nós somos muito cheios de religião, fechamos os olhos para fazer de conta que estamos orando. Sentamos e levantamos na igreja, porque todos estão fazendo. A Bíblia não diz que para orar, a regra é fechar os olhos, né? Até me perdoe, no início da aula eu fiz isso, feche os seus olhos. É que pedir para fechar os olhos é uma maneira de dizer, desligue-se das preocupações do mundo, daqueles que estão ao seu redor, né? Mas esse não é o padrão, é só ora quem está de olho fechado. Sabe que eu tive muitos discípulos que faziam isso, eles ficavam olhando as pessoas do seu lado, fulano, quando ora, ele fica olhando os outros, ele fica andando na igreja, para de ficar olhando para as pessoas, não é mesmo? Né? Porque Deus conhece o coração. A Bíblia não diz que para orar precisamos fechar os olhos. Jesus fez uma oração tão simples ali na tumba de Lázaro, né? Ele olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve. Uma oração tão rápida. E aí ele disse, Lázaro, vem para fora. Né? Tão simples, não é? Porque era o coração, né? Uau, os evangélicos sabem muitas coisas, mas poucos praticam. Os maiores fariseus estão sentados nos bancos das igrejas evangélicas, porque oram bonito, estão nas cerimônias bonitas, mas o coração muitas vezes está longe de Deus. E o Senhor está procurando corações que o amem, que sejam apaixonados por Ele. Não é a aparência, as expressões que você faz quando ora, a coreografia que você faz na oração. Religião gosta da aparência. Qual é a aparência? Na ceia todo mundo tem que estar de terno. Eu acho mesmo que as pessoas deveriam não estar de terno. Na verdade, deixa eu falar uma coisa bem particular minha. Eu amo homens vestidos de terno, alinhados, eu gosto, é uma coisa minha, mas esse não é um padrão, né? Então você imagina, nós estamos vivendo num tempo de muito calor, 40 graus, 35 graus, sensação térmica de 40, e você, pela lei, tem que ir de terno. Não, meu filho, você pode estar muito bem vestido, com uma calça jeans, uma camiseta e até um tênis.
É verdade ou não é? Né? Então não mas eu acho sim que perdeu-se essa reverência, né? Essa coisa de Senhor, que roupa que lhe agrada, que o honra. Né? Você sabe que quando você vai numa festa ou num aniversário de alguém ilustre, você não vai com qualquer roupa. Você vai com a sua melhor roupa, você vai cheiroso, você toma banho, é verdade, não é? Né? Eu acho que esse tipo de reverência, né? Você honra a pessoa quando você vai na casa dela, bem vestida, né? Bem arrumadinho, não é isso? A gente honra as pessoas. Né? E eu acho que esses dias tem faltado, na verdade tem faltado reverência até na casa de Deus, né? Com relação a isso. Mas não vamos falar disso. Né? Deus está vendo o seu coração. Se o seu coração quer agradar a Deus com a roupa que você veste, né? Com o culto que você dá a Deus, né? Lembre-se disso. A religião gosta de tudo bonito só para ser visto pelos homens, mas o que agrada é o que de fato vem do coração. Amém? Nós não estamos falando que a sua oração deve ser de qualquer jeito, que você deve falar com irreverência, que você deve falar para Deus, ô mano! Eu não estou falando isso, né? Mas ela deve ser feita com intimidade. Faremos o melhor que podemos, as melhores expressões. E a melhor expressão, você acha que tem alguma palavra que possa expressar o que realmente Deus é? Não, não há nenhuma melodia, nem uma roupa tão bonita, nem um perfume tão gostoso que expresse tudo que Deus merece ouvir, né? E o que tem valor para Deus é o seu coração intenso, né? O seu coração para Deus mesmo, né? Como está a sua disposição, a disposição do seu coração? Muitos não recebem de Deus porque eles querem vir para a igreja só para entender as coisas. Você sabe que eu tive muitos discípulos que eles ficavam julgando tudo que era falado lá. Não, aqui é como uma escola. Não, queridos, igreja não é escola. Apesar de nós estarmos projetando, estruturando a nossa escola teológica básica, a nossa escola de princípios sem fronteiras, né? A igreja, você precisa saber disso, a igreja não é escola, né? Então agora tudo é escola, se tiver teologia tem tudo. Não. Igreja é vida, igreja é um organismo vivo. É claro que dentro desse organismo vivo nós podemos ter as escolas para nos ajudar, né? Mas o que tem valor mesmo dentro da igreja é o que toca você, dentro do reino de Deus, o que toca você. Se aquela música bem ensaiada, linda, afinada, não toca você, não vem de corações que foram tocados pelo Senhor, será apenas uma música linda, bem tocada. E ela vai ser elogiada. E a sua glória já foi tida ali mesmo. Nossa, que música linda. Nossa, como eles tocaram bem. Não, mas se a adoração tocou a Deus, tocou o seu coração, te fez tocar o Senhor, então aquilo tem valor. Amém? E Deus quer tocar a nossa vida nesses dias. Porque em sermos tocados, nós somos diferentes. Se você entra e sai de uma reunião e nada toca em você, tem algo errado. E aí as pessoas falam, algo está errado no pastor, algo está errado no grupo de louvor, tem pecado, tem fogo estranho no altar. Não, meu querido, às vezes é o seu coração doente, que não está aberto para receber nada de Deus. E Deus é tão bom, que se o seu coração é para Ele, Ele vai tocar em você. Às vezes em coisas improváveis, Deus vai tocar, Deus fala conosco de as mais variadas formas, porque se o nosso coração é para Ele, então como um rádio, nosso coração está constantemente sintonizado nele. Venha para as reuniões, venha para a célula, venha para a igreja, né, para tocar nas vestes de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Hoje eu vou tocar em Jesus. Independente de quem vai tocar, quem vai ministrar, quem vai orar, né? Eu vou tocar em Jesus hoje. Então o louvor vai ecoar lá no céu, né? Então genuinamente Deus vai tocar você durante a palavra. Ser tocado por Deus implica em ter um coração para Ele, um coração que clama, que busca, que pede, toca na minha vida, mesmo que eu não entenda como virá esse toque, eu desejo. E às vezes o toque vai ser por lágrimas, por quebrantamento, por euforia, por alegria, mas você vai sentir quando a mão do Senhor tocar em você.
Por isso o versículo 1 diz: guarde de exercer sua justiça de maneira religiosa. Fuja da religião. Não é correr da igreja, mas a igreja religiosa, o culto religioso. O mundo não está atrás de cerimônias, as pessoas não estão atrás de mais reuniões para frequentarem, elas querem ser tocadas por Deus. Se não toca você, não vai tocar em ninguém mais. Não tente falar se primeiro aquilo não é realidade para a sua vida. Porque se não tocou em você, tampouco tocará nos demais. E essa reação, ela vai criando uma cadeia. Eu toco porque fui tocada. O outro toca porque foi tocado por mim. E assim por diante. Muitos supõem que isso é emoção. Mas é melhor servir a Deus com emoção do que servir a Deus friamente. Deus não quer ser servido por pessoas frias, como robôs, como múmias, né, que seguem a tradição religiosa da sua família. O toque de Deus não é uma questão emocional de um calafrio, mas é melhor estar num lugar que você sente calafrios do que você estar num lugar que você não sente nada, né? É muito melhor estar no fogo da palha do que no gelo da insensibilidade, né? Da frieza da morte. Deixa o Senhor tocar em você. Não tente buscar reconhecimento humano. De nada adianta dizerem para você: você ora bem, você canta bem. Ai, como você é boa, né? Você tem tanto conhecimento da Bíblia. A questão é se a oração foi ouvida, se funcionou, se veio de um coração sincero, né? Às vezes, que interessa uma oração feita por palavras bonitas, né? Que não tem uma essência, né? Falo para as minhas mulheres: seja sincero, né? Não fica com essa coisa, né? Fala, abre seu coração, fala. Ai, e aí tem gente que julga: ai, mas que oração mais imatura, ficar pedindo as coisas para Deus. Eu peço mesmo, queridos, Deus é meu Pai. É melhor pedir do que ficar invejando o que os outros têm. Ele é o meu Pai. Se Ele deu para o outro, Ele pode dar para mim. Uau, Ele é meu Pai, não é? Às vezes você ouve e chora, né? Aqueles testemunhos gloriosos, né? Que as pessoas receberam o sobrenatural de Deus e fica aí toda amargurada, toda deprimida. Peça, Ele é teu Pai. A gente não quer ficar ouvindo pregações bonitas, queremos ouvir a palavra de Deus. Jesus abomina a hipocrisia dos fariseus, que queriam fazer coisas para aparecer, para mostrar o quanto eram bons. Olha o versículo 2 que diz: quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Quando você ofertar, isso fala do dinheiro, né? Naquela época, na hora das ofertas, eu disse para você, eles tocavam a trombeta, né? Especial, que ficava lá no templo. Jesus está fazendo um trocadilho, dizendo que há pessoas que no momento do ofertório querem ser vistas, querem que saibam as grandes quantias de dinheiro que estão dando e por isso já receberam a sua recompensa. Há pessoas que querem uma plaquinha na parede que comunique que elas ofertaram para a construção do prédio. Uau! Sabe que nas prefeituras, para receberem doações, é necessário gravar o nome do doador no patrimônio. Senão ninguém doa. Você sabia disso? Você já andou nas ruas e disse assim: aqui quem mantém o jardim é a empresa não sei das quantas, Você já viu? Eu já passei muitas vezes, né? Aqui a empresa que garante o funcionamento, a manutenção é fulano. É ciclano, é o empresário tal, é o político tal, né? Então já receberam a recompensa, mas tem crente que é honesto, está dando para o Senhor, mas caiu na armadilha do ego, da vaidade pessoal, que gosta de aparecer, que quer ter seu nome exposto nos relatórios de prestação de contas. Esse é sincero, mas perdeu a recompensa, caiu no laço da carne. Todos que andam pelo seu ego, pela carne, são exibicionistas, querem aparecer. Numa festa, aquele que está moado, você sabe, vou contar para você, esse outro lado. Você já foi em festas, ou em cultos, ou em reuniões, que fica um lá isolado.
Ele fica isolado, amuado, sentado fora do ambiente comum. Ele acaba aparecendo mais do que os demais. Alguém que quer ficar sozinho num ambiente comum, numa festa, numa cerimônia, está querendo o quê, na verdade? Quer aparecer, né? A Bíblia diz isso em Provérbios, né? Não se isole, né? O isolamento revela o orgulho. Há muitas maneiras sutis de você chamar a atenção. E isso nada mais é que o desejo de aparecer, de sobrepor, de ser o centro das atenções, de todo mundo ter que ficar perguntando: você tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com você? Então, se você não quer ser notado, você tem que ser como todos os outros. É isso ou não? Por isso Jesus está dizendo: não toque trombeta, não seja exibicionista, querer aparecer, querer ser visto, reconhecido. Aqueles que assim se comportam ficam chateados quando eles não são notados, aplaudidos, né? E o texto que lemos fala de dar ofertas. E os que mais dão são os que mais gostam de ser paparicados. Quanto mais ricos, mais querem ser paparicados. E se o pastor não bajula, não agradece especialmente, né? Ele não fica na igreja. Querem ter o destaque. Isso é a obra da carne. Mas não é assim no reino de Deus. Versículo 3 e 4 diz: quando você der oferta, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A recompensa dele vir do Senhor, vai vir, vem do Senhor, não vem dos homens. De que adianta o elogio do homem? Isso não é útil, na verdade isso é fútil, é banal, é pequeno. Nada como dinheiro para servir de manchetes de jornal, né? Eu fico impressionada com essas iniciativas da mídia que são colocadas na TV. Rapidamente eles levantam 1 bilhão, 1 milhão, né? Eu fico feliz, né? Que nem aconteceram com algumas pessoas que foram rejeitadas, denegridas, que passaram por humilhação, né, na sua vida. A gente se alegra com isso. Mas uma coisa eu penso: há uma facilidade tão grande no mundo em cooperar com esse tipo de iniciativa, e muitas vezes não há a mesma disposição daqueles que estão dentro da igreja, da obra de Deus, para suprir a igreja, para suprir aqueles que estão ali, para suprir aqueles que são da família da fé, né? Isso é interessante, né, queridos? É interessante isso, né? Então veja, ninguém é obrigado a dar, mas o padrão do reino é que a mão direita não sabe o que dá a esquerda, né? Não conte para ninguém, não dê o testemunho. Toda vez que você faz isso, você está perdendo a sua recompensa no reino de Deus, né? Só de você contar, você perde a recompensa. E nisso não há acepção de pessoas. Você quer a recompensa de Deus? Fique em silêncio. Quer recompensa humana? Coloque isso no jornal, né? Há 2 tipos de recompensa, a humana e a de vida, e não podemos ter as 2 recompensas. Escolhemos hoje, ouvindo essa aula, você escolhe hoje a recompensa celestial, que vem de Deus. E isso não significa que devemos fazer tudo escondido. Às vezes não dá para ofertar escondido, por causa das circunstâncias, né? Mas Deus está vendo o seu coração, a sua atitude. Se estou fazendo para o Senhor, ainda que os outros possam ver. Veja, o livro de Mateus trata da motivação sincera do nosso coração, revelada em nossas atitudes. Eu vou falar de novo. Quer escrever? O livro de Mateus trata da motivação sincera do nosso coração, revelada em nossas atitudes. Esse é um bom dia para você ofertar ao Senhor. Um bom dia para você dizimar ao Senhor. Pastora, mas você acabou de falar que Deus quer que exceda. Pois é, mas se você não dizima ainda, comece com o padrão da lei. Comece com o padrão da lei. Comece com os 10%. Né? Se você ainda não é fiel todos os meses em 10%, comece com o padrão da lei. E depois você cede. O padrão da lei é o mínimo. Tem gente que dá o dízimo e acha que já deu tudo. E o padrão da lei é o dízimo, é o mínimo no reino de Deus. Né? E se você já dá o dízimo, comece a subi-lo. Dá o 15%. Né? Comece a elevar o seu nível. Não, eu vou fazer com que meu dízimo seja de 20% a partir de hoje. Uau!
você está excedendo a lei dos fariseus, né? Olha que tremendo isso, né? E se você quer ofertar, hoje ainda, faça a sua oferta, né? Faça uma boa oferta, sacrifique. Saiba que você será recompensado por Deus, por tudo o que você der na obra de Deus. Amém? Mas lembre-se, fuja de receber a recompensa humana. Vamos orar, vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui de uma palavra tão gloriosa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Oh, livra-nos dessa religião. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, te peço todo. Livra-nos até de olharmos para os outros. A tua palavra diz que nós não devemos olhar o cisco do olho do outro se nós temos uma trava no nosso olho. Por favor, livra-nos disso. Eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é tão gracioso. E graças eu te dou porque nós temos tido esse privilégio de estarmos na Escola Bíblica Sem Fronteiras. Não para sermos recompensados, mas para termos a nossa motivação do nosso coração corrigida por Ti. É melhor sermos corrigidos por Ti aqui, Senhor, do que sermos expostos quando nós comparecermos diante de Ti. Por isso nós oramos agora, no poder que é no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você gostou do tema de hoje? Compartilhe o link, tá bom? Deixa aí o seu recadinho, né? E compartilhe porque há pessoas que precisam ouvir essa palavra. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que fala do padrão superior do reino de Deus. Amém? Um beijo grande no seu coração. Essa é a aula de número 26. Até a próxima aula.